Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniela Almeida, daqui da DOA, e vou estar fazendo com vocês aqui um conjunto de vídeos referentes ao sistema urinário. E hoje, no nosso primeiro vídeo desse sistema, eu vou falar sobre os aspectos histológicos dos néfrons. Então, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser identificar as estruturas que compõem os túbulos uriníferos e descrever as características histológicas que compõem cada parte do néfron e dos túbulos e ductos coletores. Por que uma hora eu falo túbulo urinífero e outra hora eu falo néfron? Porque o túbulo urinífero é um conjunto de estruturas que engloba o néfron em si e um sistema final de túbulos, que são os túbulos e ductos coletores. A origem embriológica dessas duas estruturas, do néfron e dos túbulos e ductos coletores, são diferentes, e a gente vai abordar isso em um próximo vídeo. Então, o túbulo urinífero, pessoal, ele é a unidade funcional do rim. É neste túbulo que a gente vai estar filtrando o sangue e a gente vai estar modificando o ultrafiltrado desse sangue para formar a urina, certo? E em outras funções também este túbulo pode estar exercendo nos nossos rins. Então, apresentando didaticamente o túbulo urinífero, a gente tem o néfron, que é composto de cápsula de Bowman, de corpúsculo renal, que tem a cápsula de Bowman e um glomérulo, um túbulo proximal, que tem uma parte contorcida e uma parte reta. A gente tem a alça de Henle, que descende e ascende aqui neste néfron. Nós temos o túbulo distal, que também tem uma parte reta, uma parte denominada de mácula densa e parte contorcida. E por fim, aqui, finalizamos o néfron, a gente vai desembocar no sistema de túbulos e ductos coletores, que é um sistema de túbulos que coletam o ultrafiltrado, o fluido tubular que foi modificado, pelo próprio néfron. E vamos abordar histologicamente cada uma dessas estruturas. Primeiro, vamos falar do corpúsculo renal do néfron. É uma região que faz a filtração do sangue. Logo, a gente tem um sistema de capilar bem anastomosado aqui nesta região interna, que nós vamos chamar de glomérulo. E este glomérulo é composto por células endoteliais fenestradas, porosas, que têm uma certa facilitação para estar fazendo a filtração deste sangue. E, além do glomérulo aqui dentro, nós temos a cápsula de Bowman, que é composta de dois folhetos. Um folheto parietal, que é este folheto que eu estou observando aqui por fora, formando essa bolinha. Então, essas células pavimentosas simples aqui, que estão dispostas em uma única camada, compondo essa estrutura redonda. E um folheto visceral da cápsula de Bowman, que é composto por células que estão grudadinhas aqui na superfície externa deste glomérulo. Que as células que aqui estão compostas são os podócitos, elas fazem algumas estruturas assim, meio entrelaçadas entre si. E eu vou mostrar a estrutura do podócito em um próximo vídeo. Entre o folheto visceral e o folheto parietal da cápsula de Bowman, existe um espaço, tá, gente? Que é o espaço de Bowman, ou espaço capsular. O que for ultrafiltrado do sangue vem para este espaço e ele depois vai sendo conduzido para este túbulo de drenagem, que logo o primeiro de cara que está em contato com o corpúsculo renal é o túbulo proximal deste néfron. Então, a gente vai ter uma modificação do que foi ultrafiltrado a partir deste túbulo. E, por fim, haverá a formação da urina. E aí, por isto, veja que eu consigo visualizar nesta região do corpúsculo renal um polo chamado de polo urinário, que é onde tem a continuação do espaço de Bowman com o túbulo contorcido proximal. Imediatamente oposto, eu vejo outras estruturas aqui presentes neste corpúsculo, tá? Então, eu tenho esse polo urinário e, opostamente, eu tenho um polo onde as estruturas vasculares estão entrando aqui para formar o glomérulo e uma estrutura vascular está saindo aqui para drenar o sangue de dentro deste glomérulo. Então, eu tenho a arteríola aferente, trazendo sangue para este
capilar, e uma arteríola eferente, removendo o sangue deste glomérulo. Tá? Então, tem um polo vascular aqui. E aqui está composto, né, mostramos a composição do corpúsculo renal. Se eu for observar essa estrutura histologicamente, bem bonitamente falando, nós temos aqui esta imagem retirada do livro do Ross, que este corpúsculo, a gente fez o favor de deitar essa imagem um pouquinho para ficar mais parecida com a anterior, onde eu vejo em destaque branquinho aqui o espaço de Bowman, né, o espaço capsular, que está entre os folhetos parietais da cápsula de Bowman, com células pavimentosas, né, achatadas, e o folheto visceral, que está grudado neste negócio meio irregular aqui, que é o glomérulo. Veja que, contínuo ao espaço de Bowman, eu tenho o túbulo proximal, meu polo urinário, e imediatamente oposto eu tenho o polo vascular, com algumas arteríolas, e uma inclusive representada aqui. Agora, se é aferente ou eferente, a gente não tem como garantir. Certinho? Depois que a gente passa do túbulo do corpúsculo renal, a gente chega aqui no túbulo proximal, em especial na sua região contorcida. Uma região bastante novelada deste túbulo. E é nessa área que a gente vai ter uma grande reabsorção ativa de solutos. E consigo também a água. Como é uma região de muita reabsorção, as células elas possuem microvelocidades em sua superfície, ela tem uma borda em escova ou orla em escova muito bem desenvolvida, fazendo com que a luz fique meio irregular, como está aqui nessa imagem. As células elas são bastante coradas, são eosinofílicas e são relativamente volumosas. A gente vê que os núcleos dessas células, desses núcleos, desses túbulos, elas ficam um pouquinho meio afastadas entre si. E essa informação vai ser importante quando a gente for comparar o túbulo proximal com o túbulo distal. Depois do túbulo contorcido proximal, a gente vai chegar numa região reta aqui, ó, que é a parte reta do túbulo proximal, tá? A partir daqui, dessa parte reta, a gente já tem o que nós chamamos de alça de Henle, que é essa região mais reta aqui do néfron e que traz o fluido no sentido descendente aqui, né, no rim, a gente vai ver isso depois, e no sentido ascendente. Veja que os ramos descendentes e ascendentes têm dois ramos adicionais, né? A gente vem aqui com a região mais espessa, descendente, uma região delgada aqui, né, descendente, uma região de loop da alça, uma região ascendente delgada e uma região ascendente espessa. Por que eu tenho ramos espessos e ramos delgados? Porque a característica histológica destes ramos são diferentes entre si. Nos ramos espessos, eu tenho células cúbicas, como eu posso ver aqui nestas duas imagens. E nos ramos delgados, eu consigo ver células pavimentosas, tá? Então, ramo espesso, ramo delgado, delgado, espesso. Vejam que as características histológicas aqui, ó, são um pouco distintas de um ramo espesso descendente para o ramo espesso ascendente. E isso, claro, é um reflexo da função, né? Reflete na função dessas células. Enquanto aqui eu tenho reabsorção ativa de tudo quanto é soluto, inclusive de água, na descendente, já na ascendente eu só vou ter reabsorção ativa de solutos, né? De íons, sendo este ramo aqui um ramo diluidor do que está passando no fluido tubular. Enquanto que os ramos delgados, a gente vai ter uma reabsorção passiva de substâncias. O ramo espesso é reabsorção ativa. No delgado descendente, gente, a gente considera que este ramo ele é impermeável a íons e permeável à água. E no ramo oposto, né, no ascendente aqui delgado, ele é consideramos que ele seja impermeável à água e permeável aos solutos. E futuramente a gente vai ver a importância dessas funções aqui para o néfron de uma forma geral. Se eu fizer um corte aqui dessa região da alça de Henle, que é um local mais organizadinho, mais retinho, eu vejo cortes transversais de ramos espessos de Henle. Olha como a célula é cúbica aqui nessas regiões.
e de ramos finos, delgados de Henle, que você vê que a parede da célula ela é bem fininha. Entre os ramos espessos e ramos finos, pessoal, a gente pode encontrar capilares sanguíneos, tá? Vasos sanguíneos. E podemos encontrar um leve interstício, né? Tecido conjuntivo aqui nesta região. Por fim, né, para a gente finalizar o néfron, a última parte é composta pelo túbulo distal. O túbulo distal ele tem a parte reta, que é aquele ramo ascendente espesso de Henle, tá? Ele tem a mácula densa, que eu vou falar daqui a pouco, e o túbulo contorcido, a parte contorcida dele, que é a maior parte do túbulo distal. Olha, gente, o túbulo contorcido proximal ele é maior do que o túbulo contorcido distal. Logo, quando a gente vê num corte histológico essa região dos túbulos contorcidos, eu vejo muito mais contorcido distal, ou eu vejo muito mais contorcido proximal do que distal. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Apesar dessa coloração aqui não me destacar as diferenças de cor entre um túbulo e outro, eu sei que o túbulo contorcido proximal ele tem microvelocidades bem desenvolvidas e o distal não. Tem microvelocidades, mas é pouco desenvolvida, tá? E as células do túbulo distal, elas são um pouquinho menores. Então, eu vejo muito mais núcleos formando um tubo do que eu veria no túbulo proximal, tá? E se eu tivesse com o destaque da eosina, né, e hematoxilina, né, os dois corantes, eu veria que este túbulo distal ele é um pouquinho menos corado do que o proximal. Certinho? E aí, vamos adiante. O aparelho justaglomerular, gente, é uma parte especializada aqui do néfron, tá? Para estar regulando algumas funções aqui deste néfron, inclusive uma taxa de filtração glomerular. Vou falar disso em um próximo vídeo, não é nosso objetivo hoje. Do aparelho justaglomerular, eu quero destacar aqui esta porção do túbulo distal, que tem uma composição celular especializada aqui, que é o que nós chamamos de mácula densa, que servem de sensor para o que está passando dentro deste túbulo e sinalizar aqui, ó, a esta região do polo vascular para controlar um pouquinho aqui o fluxo de sangue que vai estar passando nessa área, certo? Então, a gente vai falar disso depois. Então, a mácula densa é essa região do túbulo distal que está encostando bonitinho no polo vascular aqui, ó, do nosso corpúsculo renal. E aí a gente fala mais detalhes dessa estrutura em um próximo vídeo. Tá aqui, ó, gente, o corte histológico, que a gente teve a sorte bonitona de pegar aqui a mácula densa. Então, eu vejo aqui que eu tenho um corpúsculo renal, aqui seria, se eu tiver mais cortes, né, o polo urinário. Então, aqui eu tenho o polo vascular. E nesta área, veja que este túbulozinho aqui, ó, ele é diferente dos demais que estão em volta. Ele não tem microvelocidades bem desenvolvidas. As células cúbicas, elas são um pouquinho menores do que as células cúbicas aqui do túbulo proximal, que tem uma microvelocidade em escova também bem desenvolvida. Então, esta região, veja que esse túbulo ele é diferente. E essa área aqui que está encostando no polo vascular, as células também são diferentes. Então, são essas células aqui que são as células da mácula densa. Se eu catar mais um pouquinho aqui nessa imagem, ó, eu acho um outro túbulo distal, que não tem mácula densa, tá? Porque não está estrategicamente nessa posição. Então, há outro túbulo que é parecido com este, mas não é este. É um túbulo distal qualquer que está passando aí por essa região. E por fim, pessoal, para a gente finalizar, aqui está a característica histológica do túbulo e dos ductos coletores. Essa parte já não faz parte do néfron, tá? É embriologicamente distinta, veio de outra origem aqui, diferente da do néfron. E para a gente destacar histologicamente, o que eu vejo? Eu vejo que as células elas são fracamente coradas, elas não têm uma microvelocidade ali, né, como tem nos outros. E eu consigo ver bem o limite entre uma célula e outra célula. E isso me indica, olha essa aqui que linda, pessoal. Então, isso aqui me indica que eu estou vendo os túbulos coletores. E quanto maior for o calibre deste túbulo, né, ele vai se desembocando nos ductos coletores e estes ductos vão adentrando cada vez mais na medula do néfron, ele vai ficando mais calibroso. E claro que acompanhando o aumento de calibre, as células epiteliais acompanham este aumento com o seu tamanho.
A gente deixa de ter células cúbicas e passa a ter células colunares aqui nos pontos, né, de maior dilatação, aí, de maior calibre nestes ductos coletores. Certinho? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as referências que a gente utilizou. E nosso próximo vídeo vai falar sobre o rim, a histologia do rim de uma forma geral, né? A gente vai ver estes néfrons, essas partes dos néfrons aplicadas aí na microscopia renal. Dá um abraço, até mais.